Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Viva o mais novo dos anos. Oi, boa noite. O Conexão Poder deste domingo recebe o professor e escritor Jorge Antônio Ouro. Você sabe o que é eubiose? Está curioso? Fique com a gente. O Conexão Poder deste domingo está no ar. Muito bem, participam desta entrevista o jornalista Paulo Coelho, também o professor de filosofia da UFMT, professor convidado Haroldo Arruda, e também o jornalista e analista político, meu velho mestre, Onofre Ribeiro. Professor Jorge Ouro, obrigado pela sua presença, é uma honra tê-lo aqui, uma boa noite. A honra é minha. Primeira coisa a saber, né, Paulo Coelho? Paulo está curioso também aqui. O que é eubiose, afinal de contas? Morde isso, não? Não. Esse é Paulo Coelho. Bom, tem uma palavra em sânscrito que chama avidya, que é ignorância, né, no sentido de desconhecimento. Então, a eubiose, ela morde a avidya. Ela tende a dar Chamou embate. Você de ignorante, Paulo. Não. Tá vendo, mas sou ignorante. Tá vendo, Paulo? Não, mas nós somos, mas só que sabemos, né? a ignorância, ela é usada pejorativamente de forma ofensiva, mas ignorância... Não saber, o cara que não sabe no sentido de desconhecer. Então, eu sou ignorante sobre tudo que eu não sei. Né? E posso ser até ignorante sobre aquilo que eu penso que sei, na verdade não sei nada. Isso então, é Sócrates, né? Só sei que nada sei. E aí o dar embate ao não conhecer, né? Isso é o que se propõe em todas as escolas de filosofia, né? Ao longo da história, né? E a Sociedade Brasileira de Eubiose, da qual eu faço parte, é uma dessas escolas. O que é que faz a eubiose? Então, qual que é a eubiose, o nome eubiose, né? Ele pode ser interpretado como a ciência... O senhor é membro da Sociedade Brasileira de Eubiose eu sou e também membro do Gran Conselho Mundial da Eubiose, é isso? Sim. A eubiose está presente em 153 cidades no Brasil e nos 5 continentes. E tem uma diretoria que é a face externa, né? E essa diretoria tem funções internas que daí é chamado de Grão Conselho. Cada um tem sua atividade e aí eu sou uma das pessoas que tem atividade dentro da eubiose a nível global. Né? Então, a eubiose seria a ciência da vida. É a arte de viver o bem, o bom e o belo. E o que é viver o bem, o bom e o belo? É buscar o conhecimento para que a vida ela seja vivida e você se assenhore de sua própria vida. Você não seja parte de um contexto onde você às vezes pensa que vive, às vezes pensa que não vive e passa por tempo reclamando, se considerando como vítima. Então, essa liberdade que você teria caso você se assenhorasse da própria vida, baseado no conhecimento da vida em si, isso é o que se propõe a fazer a eubiose. A eubiose começa no Brasil em 1928, no Rio de Janeiro, em Niterói, como uma extensão de uma rama do budismo do norte do Tibete. Ela passa por um período, então, budista, e depois evoluindo, havia um planejamento para o que seria feito no Brasil e para o que está sendo feito no Brasil, né? Ela passa por uma fase teosófica e depois, então, finalmente, em 1969, assume a denominação que ela tem até hoje. Professor, o senhor... Boa noite, primeiramente. Boa noite. O senhor, aqui antes de começar a entrevista, o senhor disse que uma das suas frases que estava aqui explicando para a gente em off que era a tal da eubiose, dizia que é impossível não acreditar que a humanidade tenha jeito, não tem jeito. Sim. Impossível não acreditar que não tem jeito. Sim, quer perfeitamente. dizer, por que é impossível? E onde que entra a eubiose na prática nesse contexto? Tá. Então, nós acreditamos assim, sempre o conhecimento, chegou um momento na história humana em que o conhecimento ele passou a ser reservado e se criou o conceito de segredo. O segredo não faz parte da questão humana, né? Assim como não faz parte a infelicidade, não faz parte a morte, não faz parte o desconhecimento. Só que chegou a um ponto em que isso, então, como quando você tem uma criança no jardim de infância e você pensa que ela vai ser médico, então você não dá a ela um bisturi, deixa se alfabetizar e quando estiver madura, então ela vai decidir se quer o bisturi ou não. Esse que foi o encaminhamento dado para o conhecimento e começou a ser dado aos poucos, ou devolvido aos poucos para a humanidade ao longo de todas as nações, ao longo de toda a história que a gente conhece. Egito, Índia, a Grécia, né? Ciclos, perfeitamente. Então, aos poucos é dado o conhecimento que é necessário.
E esse conhecimento que é necessário, então, é um conjunto de escolas filosóficas ou ordens, se assim a gente preferir, que ela tem a tônica de, naquele momento evolucional, coordenar um fato evolucional, um fato histórico. Né? E foi assim no Egito, foi assim na Índia, na Aryavarta, no início da Índia, foi assim na Grécia com a chuva de estrelas, onde vieram todos os grandes filósofos em preparação para o que iria acontecer depois na Palestina com a vinda do Jeshua Ben Pandira, que é o que é hoje no Ocidente conhecido como Jesus da Igreja, e a coisa foi evoluindo. Teve um tempo que daí esse bastão de mando estava com a teosofia, né, e que deveria iniciar o movimento nos Estados Unidos, para daí então fazer equilíbrio do poder temporal com espiritual. Esse trabalho se interrompe, e aí então a teosofia, a Blavatsky, muda para a Índia, abandona essa ação dos Estados Unidos, e o que deveria então ter sido feito lá, migra, muda, né, para o que seria o próximo da vez, que no caso é o Brasil. Nesse momento em que isso muda para cá, então começa a acontecer. Antes se dizia que a luz vem do Oriente, né, o Et, né, Ocidente, Oriente Lux, que então sempre o conhecimento veio ou da Índia ou do Egito, e no Egito o que se pensa que se tem hoje de conhecimento secreto, na verdade é sem história para turista, né, porque no Egito então existe o conhecimento do Baixo Egito, né, que é aquele onde se visita as pirâmides, né, tem o conhecimento do Médio Egito e do Alto Egito. No Alto Egito é que estão os segredos reais de conhecimento que até hoje não foram divulgados. No Médio Egito, em curto prazo, eu penso que vai ser dado a conhecer. E do Baixo Egito, então, o pessoal fica se divertindo com pirâmides, essas coisas assim. Quando há essa transposição do conhecimento, então, para o Brasil... No Alto Egito, quem é que estava lá? É Alexandria? Não. Alexandria é Médio Egito. O considerado Alto Egito já é fora do que hoje é Egito. Pega até a Etiópia, pega a parte alta do O que é que tinha lá naquele tempo, de significativo? Para se ter uma ideia do que tinha lá, as lendas do Padre João, do Pai João, a lenda da busca do Graal, dos Templários, né, toda ela tem origem na Etiópia. Então se diz ainda hoje que na Etiópia o Graal ainda está oculto lá. Então toda a saga templária passa pelo que era o segredo do Alto Egito, e que ainda tem hoje, só que hoje se pensa em África. Mas naquele tempo, quem é que estava lá? Lá era o Baixo Egito, o Médio Egito, foi Mênfis, Tebas, mas lá em cima, o que tinha? Não, aí já era fora do que hoje. Pois é, Etiópia, o que é que tinha lá? Etiópia? Núbia, Etiópia, aquela parte de baixo aqui, né, onde seria quase na foz, na O professor Haroldo está doido para falar. Porque ele tocou um assunto ali que me interessa. Que é um filósofo, eu vou retornar. Que a gente pegou, vocês pegaram nós pegamos vocês deram um salto pequeno mortal na afluente história e saímos. e acabaram... Foram lá para a Etiópia. Foi dado um salto mortal na história, desviaram para a questão. Sim. Vamos falar da eubiose, que eu acho importante, até porque é o tema central. Sim. É assim, a eubiose em si, ela prega a questão da harmonia dos universais. Sim, né? perfeitamente. Isso é importante, né? Ou seja, existe uma relação direta com a teosofia, existe uma sabedoria divina em ligação direta com a eubiose. Sim. Né? O tripé de base que a eubiose ela se alicerça o senhor bem disse logo no começo, é o bom, certo? O bem e o belo. Sim. Sobre esses três pontos fundamentais em que essa tríade da eubiose, né, nós temos dois pontos que estão apoiados na ética, que é o bem, correto? E o bom. E temos um ponto apoiado na estética, que é o belo. Perfeitamente. Que é o cosmos, que é o belo grego, que já é o perfeitamente. Então nós temos dois pontos, um apoiado na ética, outro apoiado na estética. A estética entendida como a ciência do admirável, certo? Aquilo que é intocável, que é admirável, que é de conduta, né? Sob o ponto de vista ético, da moralidade. É intocável humanamente, admirável divinamente, praticado divinamente. Né? Exatamente. Então, se nós levarmos de forma conceitual, isso já é uma verdade no campo filosófico, de que o que baliza a conduta do ser humano nas suas relações são as tendências normativas, são elas, justamente as três. A estética, que é subsídio para a ética, e a ética, que é subsídio para a lógica. Aonde está a lógica na eubiose? A lógica na eubiose está no seguinte. Primeiro, a clara determinação da não interferência. A maturidade do ser humano, a maturidade do Brasil, que hoje é um grande país e vai ser uma grande nação, né, obrigatoriamente você tem que... É como se fosse um restaurante, esse self-service. Você coloca todo o conhecimento ao alcance de quem quer que seja. Entende? Independente de raça, cor, independente de qualquer coisa, sabe? Aí você vai se assenhorar desse conhecimento ou não,
baseado no quanto você vai ser senhorar esse conhecimento ou não, isso vai mudar a tua vida ou não, isso muda a vida da tua família ou não, muda a vida da tua cidade ou não, do teu estado, da tua nação e do mundo como um todo. Então, a lógica está em fornecer todo o conhecimento que muda, aí dentro da ética e estética, que é o conhecimento em si, né? Mas sem você interferir da maneira como se pensa que a gente consegue mudar as coisas. Então, qual seria a lógica? Então, eu vejo, por exemplo, vamos supor, eu tenho uma visão pessimista, ou uma visão geometrizada, ou encapsulada do que seja o mundo hoje, e eu vejo só o que tem de ruim no mundo. Então eu ando no Afeganistão, no Paquistão, no Turcomenistão, na Rússia, na China, na Índia, em tudo que é lugar, e eu vejo pobreza, eu vejo morte, eu vejo tristeza, eu vejo desconhecimento, falta de cultura, e aí eu digo assim, esse mundo é só sofrimento, né? Mas não é assim. Há o complemento, porque se no mundo, então são 7 bilhões de pessoas, se eu tivesse 6 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pessoas, mas eu tivesse uma pessoa boa, eu nunca poderia dizer a humanidade é má, né? A mesma coisa com relação ao erro, com relação a tudo. Então, a humanidade, ela é boa em essência, porque a estética, a ética e a lógica cósmica, elas são boas em essência. Mas a gente está vivendo um momento atualmente em que a humanidade parece que está em xeque, né? A tecnologia desmontou conceitos, a tecnologia desmontou conceitos, a metropolização das populações gerou comportamentos que distorcem algumas condutas milenares, e a impressão que se tem é que nós saímos do prumo. Sem dúvida. Mas o senhor disse que é impossível não acreditar no ser humano. Vamos traduzir à luz disso, esse momento é um momento civilizatório, então, de transposição. É um movimento, até a gente... Embora não pareça. É o destruir e construir. Então, aparentemente está, né, em uma fase ruim, mas é assim, primeiro com relação à questão da tecnologia, é que a tecnologia, hoje, ela assume a posição quase de uma divindade ocidental. Então, tudo gira em função da tecnologia, e a tecnologia dá os ditames dos caminhos da evolução da sociedade, da felicidade, o quanto eu tenho tecnologia, quanto eu consumo. Mas ela acontece paralelamente a essas grandes mudanças. Não, mas é que no caso da transformação da tecnologia em divindade, no meu caso eu vejo como uma manipulação, não é? Agora, a humanidade atual, ela está dessa maneira porque assim, nós acreditamos, né, que nós estamos no final de um ciclo. Um grande ciclo evolucional. Só que todo ciclo, ele termina e não há, assim, um interregno, não há um gap. Que ciclo daí, que é esse mesmo que você falou? Que ciclo que é esse? Um ciclo evolucional. Evolucional. É o final de um ciclo, não é o final de uma era, porque as religiões colocam não tem nada a ver com a nossa situação hoje no final dos tempos. Não tem nada a ver com isso. É uma abordagem religiosa. Isso é uma abordagem religiosa. Não existe. Até a gente for pegar, do ponto de vista de teosofia, e até aqui só queria fazer um parênteses, a eubiose, ela se coloca como a pós-teosofia, onde terminou a teosofia, quando ela saiu dos Estados Unidos e foi para a Índia, começa o que seria então a eubiose e ela tem uma estrutura muito mais oriental do que ocidental. Algumas coisas sim, mas o âmago, né, só fazendo um outro parênteses, o âmago da eubiose, o conhecimento da eubiose, que daí esse é difundido no mundo inteiro para todas as ordens e que emana diretiva para todas as ordens do mundo inteiro, esse é escrito em linguagem brasileira, em português brasileiro. Então, todo o conhecimento do novo ciclo... Escrito por quem? Pelo fundador da eubiose, Henrique José de Souza. Então, ele deu uma conexão brasileira a esse processo evolucional. Sem dúvida. E aí, o que ele disse? Chegou a um ponto em que, inclusive, ordens vamos colocar como ordens tibetanas, vinham ao Rio de Janeiro, vinham ao Brasil para aprender, inclusive, assim, primeiro aprender português. A época dele, 1928. Até 1963, 28, 63. Então, para aprender primeiro o português, para ter o direito de, então, ter acesso ao conhecimento. O senhor falou em mudança de ciclo? Então, o que a gente vive hoje é o final de um ciclo, só que um ciclo, quando termina, não tem, assim, um intervalo de 2 filmes. Não.
Há um Tem entrelaçamento. séculos esse ciclo. Não, e há um entrelaçamento, são milênios, né? A gente acredita que a raça ário-semita, a raça branca, ela começou na Índia. Eu preciso fazer um intervalo, professor, mas eu quero é importante ele concluir isso aqui, porque... Justamente sobre isso, o senhor falou nesse ciclo, esse ciclo começou, segundo aqui a minha pauta, no dia 28 de setembro de 2005. Está correto? Sim, aí a gente chega num ponto de chegada. Um ciclo de 1000 anos, daí de 2005 para frente, e o foco desse ciclo é o Brasil e também Mato Grosso. Perfeitamente. É isso? O senhor explica daqui a pouquinho, depois do intervalo, você em casa não sai daí, daqui a pouco então voltamos com o professor Jorge Ouro. Um instante só, até já.